1 Coríntios, capítulo 8, nós estamos caminhando nesta importante carta, inspirada pelo Espírito Santo de Deus e que tem muito a nos ensinar. Lembramos sempre de Romanos, quando Paulo diz que tudo que foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então, Deus tem um propósito para cada um de nós, formar o caráter de Cristo. E Ele usa um meio, a sua palavra. Essa carta de Paulo, como eu disse, trata de várias verdades, e nós estamos procurando ler, meditar e pedir ao Senhor para que nos corrija naquilo que pecamos, nos dê sabedoria, nos dê discernimento, para que então vivamos para a glória dEle. Eu procurei dividir esse capítulo 8 em 3 partes. Nós temos que fazer isso, todos nós que estamos estudando aqui, seja Isaías, seja 2 Pedro, seja Efésios ou a primeira carta aos Coríntios, nós temos que dividir por causa do nosso tempo. Então, temos que adequar a esses 50 minutos que ficamos aqui e procuramos fazer sem ferir o texto ou todo o texto, mas, infelizmente, nós temos que dividir e, às vezes, perdemos um pouco do contexto. Eu vou tentar retomar esse contexto para que nós entendamos. Na primeira mensagem, nós vimos, e eu intitulei de O Conhecimento Arrogante. Esse título se baseia no verso 2 do capítulo 8, que nós estamos vendo, é o texto que eu vou projetar, por favor, acompanhe aí na sua Bíblia. Aliás, eu vou fazer uma brincadeira do pastor Irving Lutzer, que ele sempre fazia, para aqueles que não conhecem, isso aqui é uma Bíblia. Porque hoje, infelizmente, não sei, talvez eu seja meio religioso, mas isso aqui, não gosto de ler Bíblia aqui. Mas não tem nada de errado, é importante que você leia, mas para quem não conhece... Mas vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 8, verso 2, é importante que você leia, não importa o meio. Diz assim: se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. E tem tudo a ver com o que nós vamos ver hoje. Porque Paulo vai falar daqueles que são fracos e daqueles que são fortes. E ele está aqui já exortando que alguns que não estavam preocupados com a prática que havia naquele momento, e que alguns que foram convertidos dessas práticas estavam na igreja, que é, no caso, as carnes sacrificadas a ídolos, aqueles que eram fortes, eles sabiam, como Paulo diz, e nós vamos ver o próximo texto, que o ídolo não é nada, que aquilo não é nada, não tem poder nenhum, não tem poder espiritual nenhum. Mas alguns tinham dificuldade em entender isso. Então ele faz essa distinção dos fortes, que sabiam que aquilo lá não tinha poder nenhum, e dos fracos, que às vezes ficavam receosos em comer aquele tipo de carne ou de comidas sacrificadas a ídolo. E aí Paulo diz, se você julga saber alguma coisa, e aí esse julgar se você se vangloria por... Não, eu não tenho problema com isso aí não. E você se vangloriar disso, você já perdeu o foco. Não é para que você se vanglorie. Se você não tem problema, dê graças a Deus. Mas não menospreze, às vezes, o seu irmão que tem alguma dificuldade em relação a isso. E aí nós vimos que nós estamos sujeitos, eu trouxe uma aplicação para nós, e o Senhor tem tratado comigo, eu tenho medo disso, desse conhecimento que nos faz arrogantes. Não, eu sei, você não sabe. E aí nós lembramos, o que você tem que você não tenha recebido? Então, se você receber, por que você está se achando? Na versão contemporânea, o que você está se achando. Mas o ponto é que nós, se somos
se temos uma compreensão um pouco maior, se somos mais maduros, e eu não estou dizendo que eu seja, mas se nós consideramos assim, uma das coisas que evidencia a maturidade é eu não me vangloriar dessa maturidade. Então, Paulo tratou disso e nós vimos. A segunda questão, eu falei que nós trabalhamos em 3 partes, a segunda parte está aí no versículo 4, logo em seguida, quando Paulo é categórico, ele vai dizer que o ídolo não é nada, e aqui no verso 4 ele diz assim: sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Então Paulo, porque a questão, e nós vamos ver, e as carnes sacrificadas a ídolos? Paulo, o ídolo não é nada, gente. Esses ídolos, esses falsos deuses não são nada, eles não têm poder nenhum, eles não fazem nada. Eles são criados pelo homem, em oposição ao verdadeiro Deus. Não se preocupe, eles não têm poder nenhum sobre vocês. Era isso que ele estava querendo dizer. Por quê? Porque só existe um único Deus. Então nós vimos isso, que o único e verdadeiro Deus é o Deus da Bíblia. Imagina hoje, no pluralismo que nós vivemos, no relativismo, você afirmar isso, você é um radical ignorante. Não, é Deus quem afirma. O único e verdadeiro Deus é o Deus descrito nesse livro. Todos os outros são falsos. A palavra é categórica em afirmar isso. Então nós vimos, foi o segundo ponto, que o único e verdadeiro Deus é o Deus da Bíblia. E hoje eu queria ver com vocês essa questão, então, a terceira, e nós vamos encerrar o capítulo 8, para, se Deus quiser, dar continuidade na próxima ocasião. Cristãos fracos e fortes. E aí, o que é isso aí? É um copo de leite. Por quê? O que tem a ver isso? Eu não achei uma figura que talvez representasse muito bem, mas é a ideia de quando Paulo ele fala, ou o escritor aos Hebreus, ele fala do alimento sólido. Vocês já poderiam estar se alimentando de alimento sólido, e ele está fazendo uma alusão à alimentação, de cristãos que já eram para estar maduros, mas ainda estavam bebês. E um bebê é o leite. Então, essa é a ideia, a figura que eu quis retratar aqui. E é o contexto que nós vamos ver aqui, quando Paulo trata destes que estavam preocupados com esta questão de pode ou não comer carnes sacrificadas a ídolos. Bem, então vamos ler o capítulo todo para nós nos situarmos. Vou dividir em 2 partes novamente, e aí então a gente tenta ver verso a verso, focando nesse tema aqui. 1 Coríntios 8, 1 a 7, diz assim: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. No tocante a comidas sacrificadas a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Então, vamos retomar aqui. Ele diz, logo ali no início, ele diz, no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, no versículo 4, no tocante a comidas sacrificadas a ídolos, o que ele está querendo dizer? Nós vimos isso já. Paulo está escrevendo em resposta a uma carta, provavelmente, porque há vários pontos que ele trata. A respeito disso, eu ensino isso. A respeito daquilo outro, eu ensino aquilo. Então, ele estava respondendo a uma carta que os irmãos de Corinto haviam escrito para ele com algumas dúvidas. Lembra? Paulo plantou a igreja em Corinto, ele ficou lá por 3 anos, depois ele foi embora. Ele vai passar de novo para lá, ele vai escrever uma outra carta, mas ele não estava mais lá.
E aí então aqueles irmãos escrevem para ele com algumas dúvidas. E uma dessas dúvidas era essa: Ô Paulo, e esse negócio de carnes sacrificadas a ídolos? Como é que a gente lida com isso? E era, obviamente, uma pergunta bastante pertinente. Como nós vimos, então, essa carta trazia várias respostas às dúvidas dos irmãos de Corinto. E comidas sacrificadas a falsos deuses era uma prática muito comum naquele momento. E aqui eu já abro um parêntese um pouquinho maior para nós entendermos um pouco a respeito disso. Havia um panteão de falsos deuses, gregos, romanos e até mesmo dos impérios anteriores. Todos os antigos impérios adoravam falsos deuses. Havia uma infinidade de deuses de todos os tipos. Tanto que ele fala assim, dos deuses nos céus, na terra, não que haja Deus na terra, haja deuses nos céus e na terra, mas que o homem criou esses deuses. E aí usava diversas figuras. Alguns adoravam homens, outros adoravam o Deus Sol, outros adoravam a natureza. O Danilo trouxe pela manhã aqui, uma mentalidade, havia uma mentalidade, ainda há, do Deus, do panteísmo, que fala que tudo é Deus, né? Nós somos Deus, inclusive tem alguns que dizem isso. Então, havia uma miríade de inúmeros falsos deuses, lembra? Só há um Deus. E então havia, por vezes, essas falsas divindades eram feitas para quê? Sacrifícios. Como nós lemos no Antigo Testamento, e inclusive isso foi tão forte que o que aconteceu? Com o povo que cria no único Deus, que tinha os oráculos de Deus, as revelações sobrenaturais do único e verdadeiro Deus, infelizmente, o que aconteceu muitas vezes com o povo hebreu? Acabou sendo levado a adorar falsos deuses. E é por isso que muitas vezes nós vamos ver Deus punia severamente isso. Como também nós lemos no Antigo Testamento, Deus teve que punir. E por que ele fez isso? Por que Deus punia? Porque essa é uma desobediência à adoração a falsos deuses e, por consequência, as imagens que representam esses deuses era algo abominável para Deus e que ele já estabelece de maneira categórica logo no primeiro mandamento. E nós vamos ler Êxodo capítulo 20, versos 1 a 6, quando Deus então dá a sua lei, o decálogo, para o seu povo. Lembra? Eles ficaram por 400 anos escravos no Egito e agora eles vão entrar numa terra que adora o único verdadeiro Deus. É isso? Não, eles vão entrar em Canaã, outra terra com vários falsos deuses. E ele já vai estabelecer qual é o critério e a regra para eles. Porque ele mostrou que ele é o único Deus, que ele venceu todos os falsos deuses do Egito. E aí então ele estabelece essa lei. Êxodo capítulo 20, versos 1 a 6, diz assim: Então falou Deus todas essas palavras. Deus está falando por meio de Moisés. Moisés é o escritor do Pentateuco, não o autor é Deus. Deus então fala: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Por isso, então, eu mostrei para vocês que eu sou o único Deus, não há outro. Por isso, agora que vocês vão entrar numa outra terra, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, Deus está dando esta ordem para o seu povo.
Mas, infelizmente, como nós vemos, e é impressionante, né? Como nós vemos o povo hebreu adorando até as piores falsas divindades. Mas eles faziam isso. Nós, graças a Deus, nós não fazemos. Será, né? Nós temos hoje uma das grandes denominações do cristianismo que presta cultos a imagens. Continua, não muda. E aí eles querem mudar a nomenclatura para justificar essa prática que é claríssima na Escritura e que Deus abomina. Deus havia salvado o seu povo, 400 anos de escravidão, de uma nação pagã e idólatra, e então lhes dá suas leis. E nós vimos, só há um Deus, sempre houve um só Deus, desde a criação. E todo ser humano sabe disso. Todo ser humano sabe disso. O primeiro casal sabia muito bem disso. Mas o que aconteceu? Mas como assim? Você não está falando... Existe um monte de deuses, de falsos deuses. Por quê? Porque o pecado entrou na humanidade. Devido à entrada do pecado na raça humana, então, falsos deuses, e essa é uma boa expressão, falsos deuses começaram a ser inventados. E aqui, irmãos, eu tenho falado sobre isso, e é muito importante, não porque eu estou falando, obviamente, mas porque Paulo é claríssimo em dizer o que eu vou falar agora em Romanos capítulo 1. Presta atenção, as pessoas inventam falsos deuses não na busca do verdadeiro, mas em oposição ao verdadeiro. Isso é o que a Bíblia diz. Como? Então todas as pessoas que estão buscando Deus nessas religiões, elas não estão buscando a Deus? Não. Leia Romanos capítulo 1, a partir do verso 18 até o verso 32. Leia esse texto, para você compreender como isso é uma grande falácia. E o que impressiona pastores e líderes dizendo, não, fulano de tal está buscando Deus lá naquela religião, Deus vai levar em consideração o coração dele, um monte de bobagem. Os deuses inventados foram inventados porque eles se opõem ao verdadeiro Deus. E a idolatria era vasta no Império Romano e, é claro, aqui em Corinto. Então, fechando o primeiro parênteses aqui, já vou abrir outro. Foi o único e verdadeiro Deus que estabeleceu os sacrifícios a animais. Lembra, ele está perguntando, e as carnes sacrificadas a ídolos, Paulo? Lembra? O pecado fez com que o homem não mais quisesse o único e verdadeiro Deus, mas inventasse vários falsos deuses. Agora o pecado também destrói o conceito de Deus e do sacrifício que Deus estabeleceu e começa a sacrificar esses falsos deuses. E é por isso que existe. Já viu romarias? Né? Nosso país é comum, andando com uma imagem lá que não é de Maria, e aí e vai lá. Eu me lembro quando eu era criança, passava na rua lá, as novenas, onde aquele monte de gente ia lá com um monte de vela, com uma imagem e cantando. Aquilo não tem nada a ver com a palavra de Deus. Aquilo é idolatria. Então isso sempre existiu. E aí então, Deus, nós vamos ver por que há esses falsos sacrifícios. Porque é uma distorção do que Deus estabeleceu. Logo após a criação, lá em Gênesis, capítulo 3, verso 21, lembra? Deus havia criado todas as coisas. Ele criou tudo muito bom. E aí então o pecado entrou. O que nos maravilha, é que quanto mais a gente vai meditando na Escritura e vendo como essas verdades são sensacionais, elas não dão margem para qualquer outro tipo de interpretação. Quando o pecado entrou na humanidade,
Não foi assim, porque muitos pensam assim, Deus, eu vou dar lei, eu vou dar um monte de coisa para eles tentarem seguir. Quando eles virem que eles não conseguem seguir mais, aí eu mando Jesus. Não. Logo que entrou o pecado, Deus já anunciou Cristo, em Gênesis capítulo 3, verso 15. Quando entrou o pecado, Adão e Eva, que estavam como um casal, eles andavam nus e não tinham malícia no seu pensamento, quando eles pecam, eles ficam com vergonha. E aí então, o que Deus faz? Gênesis capítulo 3, verso 21, diz assim: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Gênesis capítulo 3, verso 15, Deus anuncia que o filho da mulher esmagaria a cabeça da serpente. E logo depois ele vai providenciar um sacrifício para cobrir Adão e Eva, o pecado deles. Porque é isso? Ele cobriu com vestimenta de peles. Bom, para que fosse coberto com vestimenta de peles, um animal foi sacrificado. Ainda que, e aí eu quero deixar uma ressalva, ainda que o texto não deixe isso explicado, o sentido é claro. Deus sacrifica um animal aqui. Mas ele já disse que ele vai anunciar depois que os sacrifícios que ele ordenar, que ele iria ordenar, iriam apontar para o que ele acabou de dizer em Gênesis capítulo 3, verso 15. Isso mostra que Deus nunca teve uma outra possibilidade de salvação na história da humanidade fora de Cristo. E aí, eu quero compartilhar para que não fique, não, você está inventando isso. Há homens de Deus, gente séria com Deus, que considera esse versículo que nós acabamos de ler. Eu quero ler alguns deles. Primeiro, os nossos companheiros aqui de caminhada, os irmãos Matthew Henry e John Gill. O Matthew Henry diz assim, em relação ao verso 21. A primeira coisa que morreu foi um sacrifício. Ele está considerando que o animal, porque a pele que Deus dá para cobrir Adão e Eva implica na morte de um animal. Então, a primeira coisa que morreu foi o sacrifício, ou Cristo em uma figura, que é, portanto, o cordeiro morto desde a fundação do mundo. Olha como ele está vendo ali, naquele animal morto, na pele que cobre Adão e Eva, ele já está vendo Cristo. Isso é ler a palavra de maneira cristocêntrica. É você ver Cristo na palavra. Esses sacrifícios foram divididos entre Deus e o homem em sinal de reconciliação. A carne foi oferecida a Deus em holocausto inteiro, e as peles foram dadas ao homem para vestimenta, significando que Jesus Cristo se ofereceu a Deus em um sacrifício. John Gill, dizendo assim, Deus trouxe uma pele sobre eles e os cobriu com ela, não meramente para este propósito, para vesti-los, nem para comida, mas para sacrifício, como um tipo da semente da mulher. Lembra, nós estamos lendo Gênesis 3:21, ele anunciou isso em 3:15. Cujo calcanhar seria ferido ou que sofreria a morte pelos pecados dos homens, e, portanto, para manter e direcionar a fé dos nossos primeiros pais no Cordeiro de Deus morto desde a fundação do mundo, e de todos os crentes em todas as eras, até que o Messias viesse e morresse e se tornasse um sacrifício pelo pecado, os sacrifícios de animais mortos foram designados. Você consegue ver essa conexão? Não é uma invenção. Não há nada sem propósito. E aqui os irmãos do Ministério Ligonier, do irmão que está na glória, o R.C. Sproul, eles disseram assim, a santidade de Deus exige que o nosso pecado receba a sua ira. E é contra essa ira que precisamos de proteção. Ao vestir Adão e Eva, Gênesis 3:21, o Senhor nos mostra que Ele supriria essa necessidade, em última análise, por meio de uma morte, a morte do Cordeiro de Deus, cuja perfeita obediência ao Pai nos veste quando nos confiamos somente nele. Isso é maravilhoso a gente ver. Então, é isso que acontece ali, um sacrifício. Mas o texto não está dizendo, então desconsidera. Então vamos caminhar um pouco mais. Gênesis, capítulo 4, verso 4. Eu estou considerando que Gênesis 3,15 é a primeira menção do Evangelho e Gênesis 3,21 é a primeira representação do Evangelho.
E então, em Gênesis 4:4, a primeira expressão de fé no Evangelho. De onde você está tirando isso? De Hebreus. Porque Abel creu no Senhor, isso foi lhe imputado como justiça, o texto de Abraão, mas ele foi salvo pela fé, Abel. Ele não foi salvo porque ele sacrificou um animal, puxa, vou ter que perder esse animal aqui do meu rebanho para oferecer. Não, ele sacrifica esse animal. Gênesis capítulo 4, verso 4. Abel trouxe, por sua vez, das primícias do seu rebanho e da gordura deste, e agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. O que é primícia? Ele trouxe o melhor do seu rebanho e matou e sacrificou o seu cordeiro. Ou nós não sabemos que animal era, né? Eu creio que nós podemos tentar ver um carneiro, um cordeiro ali. Mas o fato é que Abel faz isso. De onde ele tirou isso? Essa aqui é a pergunta. De onde ele tirou isso? Se nós não entendermos que isso veio ensinado por seu próprio pai no sacrifício que o Senhor faz em relação a tê-los coberto ou cobri-los com pele por causa do seu pecado. Mas também eu não concordo, desconsidere isso. E nós vamos ver em todo o Antigo Testamento o que Deus faz. Para Noé, o que faz? O sacrifício. O que Deus ordena para pecados? Quando alguém pecar, sacrifício de animais. Por quê? Para que apontava para Cristo. O pecado, além de fazer com que o homem criasse falsos deuses, levou o homem a distorcer os sacrifícios que deveriam ser feitos ao verdadeiro Deus, mas com o alvo de apontar para o sacrifício que seria feito em Cristo. Nada disso é visto. Inclusive, dentre os próprios judeus, eles não conseguiram ver, hoje está encerrado, enquanto não há templo, não há sacrifícios, e nos últimos 2000 anos, judeus não sacrificam mais animais. Há uma corrente escatológica que acredita que o templo vai ser reconstruído e novamente os sacrifícios de animais voltarão. Eu fico pensando dos ambientalistas, os defensores dos animais, vendo aquela carnificina de matando um monte de cordeiro, mas vai ser uma Terceira Guerra Mundial. Mas existe uma corrente de irmãos que pensam que o templo vai ser reconstruído. Por que eles querem? Para voltar a fazer sacrifícios. Uma das razões. Agora, eles não conseguiram ver que aqueles sacrifícios apontavam para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o que eu quero trazer com isso? É que o homem distorce tudo que Deus estabelece. Os sacrifícios que deveriam ser feitos para um único e verdadeiro Deus e que apontavam para o sacrifício de Cristo, agora são feitos para falsos deuses inventados e que não têm poder nenhum. E que aí chegam as aberrações do que acontecia, por exemplo, em Corinto. Corinto era, além de sacrifícios de animais, sabe o que era feito também? Orgias em sacrifícios ao Deus. Orgias sexuais para agradar deuses. Olha como o pecado do homem, e aí por isso que nós cremos na total depravação humana, onde pode chegar a pecaminosidade humana. Portanto, não seria diferente se o homem negou o verdadeiro Deus e começou a adorar a criação e falsos deuses, ele negaria também o sacrifício que apontaria para Cristo e iria direcionar esses sacrifícios para falsos deuses. E aqui então, nosso segundo parênteses, a gente volta lá para 1 Coríntios capítulo 8. Mas por que tudo isso? Quando eu sou criticado das introduções, isso aqui já foi introdução. Para que tudo isso? Porque Corinto estava infestada desse tipo de sacrifícios a falsos deuses. Como um cristão deveria agir nesse contexto? Tá, Paulo, eu creio em Jesus, eu creio no Jesus que você veio anunciar. Eu creio no Evangelho, no que Cristo fez quando Ele morreu naquela cruz, que Ele morreu
por mim, que Ele derramou seu sangue para me purificar dos meus pecados e que Ele ressuscitou para me dar uma nova vida. Eu me arrependi dos meus pecados, me arrependi das minhas práticas pecaminosas. Eu creio que, como você mesmo disse, Paulo, que você escreveu, que você não vem falar nada a não ser Cristo crucificado, que quando Ele morreu naquela cruz, eu morri com Ele no corpo dEle, para receber uma nova vida, a vida dEle agora. Eu creio, eu quero levar o morrer dEle, Paulo, para que a vida dele se manifeste. Mas, Paulo, e essas questões aqui? Porque eu estou nesse contexto. Eu vivo nessa cidade onde está infestada dessas práticas. Lembra, Paulo diz, primeiro, irmãos, o ídolo não é nada, então não se preocupe com isso. O ídolo não é nada. São falsos deuses. A segunda, então, questão é, então está tudo bem, né, Paulo? Não, espera aí. Espera, irmãos, porque se você tem essa compreensão, você precisa entender que há outros irmãos que talvez ainda estejam confundindo, com dúvida. E aí, se para você isso está resolvido pela palavra, você tem outra coisa para considerar, os seus irmãos que às vezes têm dúvidas. E aí, então, os versos 7 a 13, lá de 1 Coríntios, capítulo 8, e é o que é propriamente aquilo que o título da mensagem, versos 7 a 13. Nós já estamos tratando do assunto, eu brinquei aqui em relação à introdução. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, lembra? Nós sabemos que o ídolo não é nada, então não tem problema. Mas, aí ele coloca uma ressalva. Entretanto, não há esse conhecimento em todos. Porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a ele sacrificadas. E a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber à mesa em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Então aqui está o ponto. Tem algum problema? O ídolo é alguma coisa? Aquilo lá vai fazer mal? O demônio do ídolo vai vir? Não tem problema nenhum. Mas você e eu não temos poder para convencer aquele irmão que às vezes tem dúvida. E se ele tem dúvida, por amor ao Senhor, que está dizendo isso por meio de Paulo e a ele, por mim, não faz a menor diferença, eu não vou comer. Mas espera aí, Deus não mandou não comer determinados alimentos? Sim ou não? Tem ordens que Deus manda, não pode comer desse tipo de animal? Sim ou não? Sim. Agora, onde que está isso? Na antiga aliança. Nós não temos mais nada a ver, e com os gentios, então, muito menos. Nós não temos mais nada a ver, mas você e eu conhecemos religiões que dizem que não pode comer, ou não é? E que se dizem cristãs, né? Que não pode. Aí eles fazem o maior malabarismo para justificar a sua proibição de não comer carne de porco, por exemplo. Deus o mandou? Sim, Ele mandou para os hebreus, para o povo da antiga aliança. E Ele mandou como uma lei cerimonial que era sombra de Cristo. Cristo já veio, isso aí não tem mais nada a ver. Tem lei abolida? Sim, essas. Essa lei foi abolida. Não tem. Onde que está no Novo Testamento? Muito pelo contrário,
Quando Pedro quer obedecer à antiga aliança, não, Senhor, jamais entrou na minha boca nada impuro. Ô, Pedro, estou mandando você comer, rapaz. Não, rapaz não falou, lógico, né? Estou mandando você comer. Não, Senhor, você é Senhor, você não fala não. O fato é que sim, Deus ordenou, mas Ele ordenou o povo da antiga aliança fazer sacrifícios que apontavam para Cristo. E vocês fazemos sacrifício? Não, porque o sacrifício único e absoluto e suficiente foi feito de uma vez por todas. Cristo já fez. E aí então, e Paulo vai dizer isso, cuidado com a aparência de piedade, daquele eu não como isso, não como aquilo para agradar a Deus. Isso é mentira. Isso é religiosidade farisaica, falsa, que tem aparência de piedade, mas não pode nada contra a carne. Eu não comi. E aí, pior é que a gente sabe de religião, não come só 3 dias no ano. Porque isso é pura hipocrisia. Não posso comer, não vou comer peixe só. Você vive a vida totalmente fora da palavra de Deus, contrário às verdades da palavra de Deus, não crê no evangelho, mas numa semana você não come carne. Sem contar os adventistas, que é uma seita. Paulo é claro, lá no verso 8, não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Está claro ou não? Isso não tem mais nada a ver. Um dia sim o Senhor mandou, mas tinha um propósito, e esse propósito já foi cumprido quando Cristo veio. Mas há um outro ponto a ser considerado. Então está claro. Então, você está com essa preocupação ainda, rapaz? Você não viu o que a palavra de Deus diz? Espera aí. Há um outro ponto a ser considerado. E aqui nós vemos de maneira evidente que na igreja há cristãos que são maduros e há cristãos que são novos na fé. E é óbvio que muitas vezes nós nos, entre aspas, esquecemos disso. E aqui, irmãos, tem uma aplicação para nós. E aqui, isso o Senhor falou muito comigo, né? Uma pessoa convertida há pouco tempo sabe, conhece e entende pouco. Mas eu já quero que ela entenda tudo e eu exijo que ela faça o que comigo não foi assim. Quando Paulo escreve que por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ele não está dizendo que aqueles irmãos, eles creram no evangelho, mas eles continuavam comendo e adorando falsos ídolos. Não é isso que ele está dizendo, porque seria contraditório. Mas ele está dizendo que eles ainda poderiam comer, porque lembra, isso era, por exemplo, essas carnes eram vendidas em mercados. Não era só lá. E o que sobrava? O que era feito? Então essas carnes eram vendidas. Eu sei que aquela carne que sobrou de um sacrifício, será que eu como ou não como? E aí eles ficavam preocupados, será que eu vou estar agradando ao Senhor? Talvez, e com certeza melhor, por viverem em um ambiente assim, eles ficavam na dúvida. Ao comerem, por terem a consciência fraca, que é o que Paulo a expressão usa, eles ficavam, eu vou me contaminar. E aí isso que trazia, eles se sentiam culpados por fazer isso. Mas lembra, Paulo deixou, não há problema, mas se há alguns irmãos assim, para nós que entendemos que não há problema, como nós devemos lidar e agir com esses irmãos? E aqui a gente já tem uma aplicação. Às vezes, eu e vocês, e por isso que, você crê que há pessoas no catolicismo, não o clero não, o clero tem plena consciência do que eles estão fazendo, mas há pessoas no catolicismo que creram em Cristo, eu creio que sim. Ela pode ter ouvido de um padre que não queria que ela se convertesse ao Evangelho da Graça, porque eles não creem no Evangelho da Graça, mas ela cita João 3, aquela pessoa está no meio da missa, que não é culto a Deus, e ela ouve o Evangelho e ela crê, sobrenaturalmente, soberanamente, mas ela creu em Cristo como Salvador e Senhor da vida dela. Ela sabe agora doutrina da eleição? Não. Por exemplo, está um debate aí, né?
Ela sabe disso? Não, ela não sabe um monte de coisas. Quando você crê, você já crê, você sabe tudo. Se você sabe tudo, o que nós estamos fazendo aqui? O que nós estamos fazendo aqui? Começar por esse que vos fala. O que nós estamos fazendo aqui? Se a gente já sabe tudo? É claro que não. Então, há irmãos que ainda estão caminhando, e leva tempo, que coisa incrível, né? Leva tempo. E aí o que nós temos que ter? E Paulo está ensinando o quê? Tenha misericórdia. Tenha misericórdia. Se você é maduro, primeiro, se você é maduro, você já sabe, você não se reconhece um maduro, você vai ter misericórdia desses irmãos. E quantas vezes, eu estou falando de mim, quantas vezes eu não erro e peco contra o Senhor nesse sentido. Às vezes, alguns que mantêm algumas práticas religiosas que são contrárias, mas ela ainda precisa ser aprendida. Ela vai aprender? Se ela crê no Evangelho, ela vai aprender? Sim, ela vai, porque o Espírito Santo vai guiá-la. E ela vai sair da seita? Vai sair. Mas quem determina o tempo? Ah, não, só se você sair. Não, peraí, não é o Senhor, não é o Evangelho? Às vezes, de usos e costumes, a pessoa ainda continua, poxa, será que eu faço isso? Será que eu não faço isso? Será que eu posso usar esse tipo de... Será que... Não. E aí ela está em dúvida. Não, para com isso, é legalismo. A gente tem que tomar esse cuidado. E ainda que na conversão, no momento que eu e vocês cremos em Cristo, nós tenhamos sido totalmente perdoados, nós estamos num processo de aprendizado e de crescimento e que não vai acabar. Mas por vezes, e sem misericórdia, nós cobramos uma maturidade dos novos que nós não tínhamos quando nós cremos. Isso é pecado. Paulo está dizendo aqui, isso é pecado. Irmãos, é assim com todos nós. Pela graça de Deus, eu creio no Evangelho há 30 anos. E seria muita petulância e estupidez dizer que eu não tenho mais nada para aprender. Eu lembro de anos atrás, o reverendo Augusto Nicodemos, ele escreveu um artigo, quando na época ele escrevia para o blog, e você escrevia para ele, ele respondia no blog. Hoje ele não tem mais condição para fazer isso, né? Ele diz, eu também mudei. Quando ele fala de alguns pontos que ele já era convertido ao Evangelho e que ele foi compreendendo melhor na sua caminhada cristã. Eu estou falando de um homem que nós reputamos como um homem de Deus. E será que ele não tem mais nada para aprender hoje? É claro que tem. É o orgulho que às vezes, não, eu não posso mais ceder de coisas que eu defendia antes, que eu cria. Não, eu estava errado, à luz da palavra. Eu estava enganado. E é assim, irmãos, com todos nós. Por isso que uma das coisas que me maravilha ao ver os apóstolos, e alguns irmãos entendem, não, eles só foram crer, quase que querendo que isentá-los de pecados por eles terem crido. Eles só foram crer depois da ressurreição. Não depois da ressurreição, não, só quando veio o Espírito Santo. E aí tem Pedro errando antes da ressurreição, depois da vinda do Espírito Santo, para mostrar que eles eram homens falhos. Eu não acabei de citar que Jesus precisou corrigir Pedro da compreensão que ele tinha de comer alimentos que eram impuros. O apóstolo Pedro. Então nós estamos nesse processo, e é isso que Paulo está trazendo para nós termos misericórdia de alguns irmãos que às vezes têm a consciência fraca. Ele precisa crescer, mas quem dá o crescimento? Você com a tua argumentação? Não, é a graça de Deus. De novo, o que a gente tem que a gente não tenha recebido? E aqui, os verdadeiramente dotados de saber, que Paulo fala no verso 10, não são aqueles que sabem tudo. Não são aqueles que não têm nada de errado. Não são aqueles que são livres para fazer e menosprezar. Irmãos, a maior, talvez, eu creio, o homem que mais era sábio e que tinha conhecimento era esse homem que escreve esse texto. E você não vê Paulo se vangloriar de nada, pelo contrário, ele sempre vai dizer, eu não sou nada. O maduro não é aquele que sabe tudo, sabe responder, isso está errado, isso aqui, não. É aquele que ele, pela graça de Deus, está crescendo, e porque é pela graça de Deus ele não se vangloria,
E aí então ele tem um olhar de misericórdia para com aquele irmão mais limitado. Se algo escandaliza o meu irmão em Cristo, e aí isso é liberdade. Isso é liberdade. Não, eu sou livre para fazer. Liberdade é se eu sou livre para fazer, se eu fizer ou não, não faz a menor diferença. Mas aí você diz, mas nós não temos problema com carne sacrificada a ídolo. A gente não tem isso na nossa cultura, ainda que não seja tão simples assim, né? Porque nós vivemos em um contexto de predominância católico romano. Um dia outro irmão estava perguntando, e o negócio da festa junina? Ah, a festa junina não tem nada a ver. Não, peraí, não é tão simples assim. Eu diria que hoje, boa parte das questões das festas juninas, elas fazem parte da nossa cultura. Não tem mais idolatria a santos, imagens, em alguns contextos. Em outros, não se deve participar. Mas aí quem dita? Sou eu? E se o meu irmão achar que é melhor não fazer? Mas aí nada, é o que a palavra de Deus está dizendo. E isso é, pela graça de Deus, ser maduro. Mas há outras questões que fogem um pouco deste escopo aqui, da questão dos sacrifícios, e Paulo vai trazer outras realidades que têm o mesmo princípio, e ele vai falar disso também lá em Romanos, capítulo 14. Todo o capítulo 14 de Romanos, ele trata sobre isso, mas como nós não temos tempo, nós vamos ver alguns desses pontos. Versos 1 a 3, o versos 5, os versos 21 a 23, e eu vou ler na NVT, que aí sai um pouco desse contexto, porque, convenhamos, nós não temos templos pagãos aqui, ele está construindo um templo pagão aqui, né? Mas nós não temos templos pagãos aqui na nossa realidade, onde as pessoas sacrificam carne para ídolo e depois vai vender no açougue. A gente não tem. Mas há outras realidades e que a gente pode aplicar. Olha o que Paulo escreve, Romanos 14, ele diz assim: aceitem os que são fracos na fé, e não discutam sobre as opiniões deles acerca do que é certo e errado. Como essa versão ela está um pouco, na linguagem de hoje, demais, aqui na revista atualizada ele diz assim: ora, quanto ao que é fraco na fé, recebei-o, mas não para condená-lo em questões discutíveis. Então, por exemplo, a carne sacrificada, ela é uma delas. E aí ele diz, por exemplo, um irmão crê que não é errado comer qualquer coisa. Outro, porém, que é mais fraco, come somente legumes e verduras. Quem se sente à vontade para comer de tudo, não deve desprezar quem não o faz. E quem não come certos alimentos, não deve condenar quem o faz, pois Deus os aceitou. Olha, nós vemos a misericórdia do Senhor. Ele não está dizendo, olha, ele já estabeleceu. Quem está com essa é um fraco na fé. Precisa crescer. Ele não está dizendo, não, tudo bem, é um fraco, mas é um cristão. Verso 5. Da mesma forma, e aí ele vai para um outro aspecto. Da mesma forma, há quem considere um dia mais sagrado que outro, enquanto outros acreditam que todos os dias são iguais. Cada um deve estar plenamente convicto do que faz. Aqui eu preciso fazer mais um parênteses, está cheio de parênteses. É o seguinte, aqui nós estamos falando de um contexto da igreja que havia judeus e cristãos. Qual a nossa relação com a guarda do sábado? Nenhuma. Nós não somos judeus convertidos a Cristo. A igreja de Roma tinha judeus e gentios convertidos a Cristo. Então havia os judeus, eu tenho uma expressão que eu gosto do reverendo Augusto, quando ele diz assim, o fato de um judeu ser um cristão não impede de algumas práticas que ele tenha como judeu ainda. Por exemplo, se ele ainda guarda, um judeu que se converteu, guarda o sábado para o Senhor, tudo bem. Que não é o caso, novamente, do adventismo. Isso é uma imposição para todo mundo. O que impressiona é que no Novo Testamento não tem um único texto falando sobre guarda de sábado. Quer dizer, havia todo um contexto, mas se eu estou numa igreja onde há irmãos que consideram, e mesmo, vamos lá, né, de maneira misericórdia, mesmo os gentios que entendem isso, eu posso respeitar.
O problema é que a religião que mais defende isso, joga isso como um critério fundamental para a salvação, ainda que eles digam não. Mas como assim? Por que se o adventismo é uma igreja, por que se você foi batizado numa igreja bíblica, lá você tem que ser batizado de novo? Se não é uma igreja, não é verdade? Então, assim, o discurso é a graça, mas a prática não. E aí a gente podia ampliar isso para vários outros. Aí ele diz assim, é melhor deixar de comer carne, lá no versículo 21, ou beber vinho. Opa, aqui a gente já traz algo para nós. Ou de fazer qualquer outra coisa que leve um irmão a tropeçar. Você tem direito às suas convicções, mas guarde isso entre você e Deus. Felizes são aqueles que não se sentem culpados por fazer algo que consideram correto. Mas, se você tem dúvidas quanto ao que deve ou não comer, será culpado se comer, pois vai contra as suas convicções. Se faz qualquer coisa sem convicção, está pecando. É claro que, de princípios da Escritura, não de coisa que a gente inventa. E havia as leis no Antigo Testamento. Então, Deus e aqueles irmãos que vinham nesse contexto, eles tinham algumas dúvidas. E aí os irmãos, e eram irmãos fracos, porque isso não tem mais valor a partir de Cristo. Mas se ele ainda tem algumas dúvidas, o irmão que é mais maduro vai recebê-lo como irmão, vai respeitá-lo, não vai menosprezá-lo. Ainda que, é claro, não vá negociar isso. O que é importante é não relativizar. Porque, irmãos, olha só, a ideia de práticas que não são absolutamente claras como ordenanças para a igreja, o que normalmente elas fazem? Elas entram de uma forma para lá na frente virar um legalismo, para que as pessoas tenham que fazer, Jesus mais alguma coisa. Isso será que já aconteceu na história da igreja? Em toda a história da igreja aconteceu. Leia Gálatas. Gálatas é a resposta para o adventismo, mas não faz parte para eles isso. Então, agora, se tem esse, eu vou respeitar, se ele genuinamente crê na graça. Ele trata, de novo, de práticas que foram abolidas em Cristo. Então, não tem um dia, não, nós temos o dia que nós nos reunimos como igreja como o princípio da Escritura. O dia do Senhor, o dia que a igreja se reunia, o dia que nos lembra da ressurreição, e é o dia que é importante nós estarmos reunidos. Mas esse não é um dia mais sagrado do que os demais. É um dia que nós nos reunimos em obediência à palavra como princípio, mas ele não é mais sagrado que os demais. Mas alguns, às vezes, não têm essa compreensão. E aqui Paulo vai incluir, como nós vimos, a questão de tipos de comida, dias sagrados e outra, bebida alcoólica. E esse é um ponto que, às vezes, nós temos que ter todo cuidado, porque eu já vi os dois extremos. Eu já vi o legalista que diz, não, bebida alcoólica é pecado. Aí o libertino, não, bebida alcoólica não é pecado. E já vi, falta de discernimento. Festa de crente ainda, os irmãos animados, né? Misericórdia. Beber de acordo com a Bíblia é pecado? Não. Não é. Agora, beber demais é pecado? Sim. Os bêbados não herdarão o reino de Deus. Então, se embriagar é pecado. Então, nós estamos nos extremos. Mas e se o meu irmão ele tem problema com isso? O que eu vou fazer? Eu sou livre para não fazer por causa dele. Não vai fazer a menor diferença. Porque eu estou diante do Senhor e diante do meu irmão. E isso nós precisamos de sabedoria do alto para tratar com essas questões. E o resumo do que Paulo trata aqui para a igreja em Corinto, nesse capítulo, é isso. É importante, irmão, mas olha o que a palavra de Deus, nós conversarmos. Mas se você, como nós não temos poder de convencer só o Espírito, às vezes aquele irmão ainda vai caminhar, vai levar um tempo, e pela graça de Deus, ele vai compreender. Irmão, a gente pode ampliar isso para compreensões de verdades da Escritura, que às vezes alguns irmãos têm dificuldade para entender.
eu não consigo entender alguma. Nós vamos ter graça e misericórdia. E se nós formos para nos ficarmos arrogantes, porque nós temos o conhecimento dessa ou daquela doutrina, e começar a menosprezar, irmão, já perdeu todo o propósito. O que Paulo faz aqui em Romanos 14 é expandir esse princípio daqueles que são genuinamente fortes, e quanto mais forte, mais reconhece pecador e fraco diante do Deus Todo-Poderoso. Como lidar com aqueles irmãos que às vezes têm dificuldades em algumas dessas áreas? O que a gente podia aplicar? Né? Primeiro, Paulo não está falando de situações que são claramente pecaminosas. Entenda? Eu citei aqui o exemplo da bebida. Se você achar, não, eu posso beber porque a Bíblia não diz que é pecado. Sim, ela não diz, mas embriaguez é. E aí precisa de discernimento e sabedoria. E muito cuidado. Né? Eu tenho um homem de Deus, por exemplo, John MacArthur, né? Que a gente sempre reputa como um homem de Deus. Né? Ele tem um estudo de 1h30 defendendo que não pode beber. Mas ele fica 1h30 tentando defender o indefensável. Agora, eu entendo o temor dele e a compreensão e o perigo. Há, sim, um cuidado. E a linha, mas a linha não é o John MacArthur que estabelece, mas o Espírito Santo que vai nos dirigir. Então, nós precisamos de sabedoria. Outra coisa, por exemplo, lembra que ele falou assim, se você vai lá num templo pagão e alguém te vê, ele não está dizendo que não poderia ir, porque não está cultuando, mas se você está praticando algo que os pagãos fazem como idolatria, então, espera aí, e se o teu irmão, você só vai lá para comer um churrasquinho sacrificado, é um churrasquinho, mas não vale a pena aquele churrasquinho, né? Não vale, porque o teu irmão pode ficar escandalizado. Isso, determinados lugares, por exemplo, ouvir certos tipos de música, e a gente tem que tomar esse cuidado. Tem música que é óbvio que não tem que ouvir, né? Mas, às vezes, eu estou ouvindo aquele determinado tipo, aquele cantor que tem aquela música que é um lixo, né? Será que vale? Não. Então, a gente poderia ampliar para outros pontos. O que nós precisamos? É de discernimento do Espírito. Estarmos firmados na palavra e, de verdade, desejarmos viver para a glória dEle em tudo. Que o Senhor nos conceda graça, sabedoria, para que, como igreja, nós possamos caminhar, tendo Cristo sendo lapidado em nós, para que todos nós possamos crescer, ainda que alguns estejam no começo, alguns estejam com algumas dificuldades. O alvo do Senhor para nós é que todos nós cresçamos na graça e no conhecimento do nosso Senhor.